Tudo bem, eu só tenho a agradecer. Em primeiro lugar, preciso agradecer a Deus, obviamente, pela oportunidade que me está sendo dada de estar aqui com vocês. A Justiça Federal é uma instituição que mora no meu coração. É uma instituição à qual sou vinculado desde 1994, portanto, já completei 29 anos de Justiça Federal. E ser convidado para contribuir com a formação daqueles que labutam na Justiça Federal é, para mim, motivo sempre de muita alegria. O ano passado eu cheguei a ser convidado para dar um curso de capacitação, mas estava impossibilitado, um quadro de real impossibilidade. Quando foi esse ano, eu tive o prazer de poder encaixar esse curso dentro da minha agenda. Teremos, então, algumas aulas, vou falar a respeito disso daqui a pouco, mas quero agradecer também à direção do Foro pela iniciativa, né? A esse trio harmônico aí, formado por Fabrício, por Evaldo, por Américo, que são os três com quem eu mantive contato para que esse curso fosse estruturado, né? Agradecer a presença de todos aqueles que aqui estão, os que assistirão na versão gravada da mesma forma, né? Quero, sem prejuízo, obviamente, de saudar a todos, mas eu quero mandar um beijo de verdade para minha sobrinha, Carol Soares, que está aqui como convidada. Ela não é servidora da Justiça Federal, ela é da Polícia Rodoviária Federal, e para mim é uma alegria muito grande vê-la aqui, ver o nome dela aqui entre os presentes. Né? Quero saudar também o pessoal da 20ª Vara, nas pessoas de Graziela, de Josi, de Walter, que eu estou vendo aqui, não dá para passar pelo nome de todo mundo, mas quero agradecer muito pela confiança depositada, pelo fato de vocês terem tido a iniciativa de despender uma parcela do seu tempo por acreditar que, de algum modo, alguma coisa que aqui for dita será útil. Então, eu queria que vocês percebessem inicialmente qual é o propósito desse curso. O convite que foi feito, que foi divulgado, foi um banner que dava realce a esse encontro de hoje, falava também, no segundo plano, no encontro de quinta-feira, mas a previsão é a de que tenhamos 10 eventos desse tipo. E eu tive uma cautela muito especial na montagem desse curso, diferentemente de todos os outros cursos de capacitação que eu já ministrei, não só aqui, como em outras sessões judiciárias, a exemplo do Distrito Federal e outros estados. Qual é o núcleo dessa distinção? Onde é que está a diferença? É que, em vez de eu montar um programa clássico de direito processual civil, por exemplo, uma das aulas versará sobre o saneamento e a organização do processo. Então, comumente, o programa teria decisão de saneamento e de organização do processo, natureza, conteúdo. Não é isso que me interessa. Eu cuidei de montar um programa que contribua, cuja abordagem dos temas contribua para resolver situações de ordem prática com as quais nos deparamos no nosso dia a dia. Então, há diversas situações de ordem prática no âmbito do direito processual que, obviamente, são merecedoras de atenção. O que há de destaque nesse contexto a ser feito é que os 2 primeiros dias de contato nosso serão 2 momentos em que, obviamente, o núcleo vai estar no direito processual civil. Mas a abordagem é uma abordagem geral, na qual eu inserirei o direito processual civil. Eu disse para vocês que eu ingressei na Justiça Federal em 1994 e, portanto, tenho 29 anos de Justiça Federal. Passei mais 3 anos e meio como juiz do Estado, mais 3 anos e meio como advogado. Esse tempo todo, a ele tem que ser acrescentado todo um período de 26 anos de magistério. Acrescentado, que eu falo, porque são 2 atividades distintas. Então, no curso dessas atividades, ao longo desse tempo inteiro, eu comecei nos últimos anos a procurar me situar quanto a aonde está o núcleo das dificuldades que as pessoas têm, de um modo geral, para resolver problemas de natureza jurídica.
comecei a parar para pensar a respeito desses assuntos. Comecei a fazer algumas leituras relativas àqueles pontos que eu identifiquei como sendo os pontos em que as pessoas travam. E cheguei à conclusão de que o primeiro ponto que gera esse travamento, ele está exatamente no modo como as pessoas enxergam os textos normativos, os textos legais, as leis. Veja que como lidar na prática com os textos legais é o primeiro item do programa. Por quê, meus queridos? Porque nós temos um histórico, o nosso mundo jurídico brasileiro, o mundo jurídico ocidental, civilizado, com exceção do anglo-saxônico, a gente vai ver isso aqui, a gente tem um histórico de apego aos textos normativos, às leis. São diversas as frases, eu vou colocar aqui algumas ao longo da aula, que valorizam a lei. E a gente precisa ter uma noção adequada a respeito de como lidar com a lei. Como eu vou lidar com a lei à luz do direito? Porque lei e direito não são a mesma coisa. Tanto assim que eu tenho leis que são julgadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, que juízes, no controle difuso, reconhecem como inconstitucionais e afastam a aplicação. Então, eu preciso que nós todos abramos as nossas mentes para receber algum tipo de informação, um tipo de informação mais básico, em relação ao qual eu lhes prometo, me empenharei para fazer uma abordagem que torne isso um assunto com o máximo de reflexo prático possível. Então, eu vou dar só um exemplo. Todos nós sabemos que, vou pegar aqui um exemplo bem vistoso, o único bem imóvel residencial da família é impenhorável. É uma impenhorabilidade com o sentido de proteger a dignidade da pessoa humana, sendo aquele o único bem imóvel residencial da família. Pronto. Agora isso é muito claro na lei, está claro na lei. Mas vamos imaginar que no curso de um processo de execução, vamos imaginar que a Caixa Econômica Federal esteja cobrando uma quantia de alguém, e a Caixa Econômica Federal requeira que a penhora recaia sobre o único bem imóvel residencial do casal, da família. Só que esse imóvel, a Caixa está cobrando R$200 mil de dívida. Só que esse imóvel é um apartamento, por exemplo, situado na mansão Uriberger. Se esse curso for para outras pessoas que não daqui da Bahia, a mansão Uriberger é onde estão alojadas em Salvador as unidades habitacionais mais caras da cidade. Há apartamentos lá da ordem de 16 bilhões, 20 bilhões. Então, vamos supor que esse único imóvel residencial seja um apartamento situado nesse edifício a que estou me referindo. Será que, se esse imóvel for penhorado, alienado, se forem apurados 15 milhões de reais, dos 15 milhões de reais sejam retirados 200 mil reais para pagamento da dívida junto à Caixa, e são então devolvidos a esse executado, é devolvida a diferença no valor de 14 milhões e 800 mil reais, será que essa pessoa com 14 milhões e 800 mil reais não consegue manter protegida a sua dignidade como pessoa humana? Será que a alienação desse bem a saca, de fato, contra a dignidade da pessoa humana? No entanto, se formos ler o texto legal, está lá, o único bem imóvel residencial do casal é impenhorável. Então, são dificuldades com as quais nos deparamos ao longo da vida, nas diversas situações, e para as quais temos que estar preparados. Eu poderia solucionar essa questão a que me referi aqui, dar uma solução para ela, mas não me interessa a solução dessa questão. O que me interessa é que encontremos um modo de raciocinar que nos permita encontrar solução, não só para essa, mas para tantas questões similares quantas surjam, em que a gente se depara com textos legais e a gente conclui que a aplicação da norma que a gente vai extrair desse texto
pode gerar uma brutal injustiça. Como fazer diante de situações dessas? Esse, basicamente, é o conjunto de assuntos que engloba as atividades, conjunto de assunto abrangido, né, pelas atividades que desenvolveremos hoje e na próxima quinta-feira. Vocês percebem, obviamente, que não se trata de um assunto que é comumente abordado, ou pelo menos não é comumente abordado a partir dessa lógica. Então, vamos começar a pensar em como lidar adequadamente com textos legais. Vamos imaginar não só textos normativos. Né? Pega também textos constantes em decretos, que não sejam lei em sentido estrito, textos constantes na Constituição Federal. Antes de se tratar de um texto legal, é um texto. E como todo texto, ele precisa ser interpretado. Nós outros, quando ao longo do ensino fundamental, do ensino médio, todos nós lidamos com situações de provas da língua portuguesa em que nos foi exigida a adequada interpretação de texto. Todos os textos têm que ser interpretados. Os textos que estão contidos nos diversos diplomas legais são textos e, como tais, têm que ser interpretados. Então, eu não vou cuidar aqui de técnicas interpretativas, interpretação literal, interpretação sistemática, teleológica, histórica. Não. Não temam, porque não será tratado o assunto dessa maneira. Me interessa é que a gente perceba como é que a gente se depara com um texto e qual a interpretação a ser dada. O que me interessa é que a gente perceba que as diversas situações ocorrem e precisamos lidar com elas. Quando essas situações ocorrem na vida, a gente até aceita de um modo geral, até por vezes sorrir, como eu acho que vocês vão ver a partir de um exemplo que eu vou dar aqui. Em outras situações, todavia, é uma questão profissional a ser resolvida. Vamos pensar em textos. Textos. Eu acho que todos nós, não sei se o slide já está passando aí, Fabrício, com as notas musicais, todos nós conhecemos, ou a maioria de nós conhece, a letra, esse trecho de uma letra de uma música de Cazuza, né? E por você, a música é exagerada, e por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Eu estava conversando a respeito de Cazuza e de outros temas com meu filho. Tenho um filho, meu segundo filho, Léo, ele é músico e vive nesse ambiente de maravilhoso, né? De poesia. Eu estava conversando com ele sobre Cazuza, fiz alusão a essa música, e aí aludi a esse trecho em que eu reputei que a carreira, obviamente, é uma carreira profissional, que o dinheiro é o dinheiro que se objetiva ganhar no exercício da atividade profissional, e que para se a pessoa se habilitar ao exercício dessa atividade profissional, deve minimamente se graduar, obter, pois, o canudo. Quando eu acabei de falar, ele olhou para mim assim com aquele olhar meio sorrateiro. Ele falou assim: meu pai, eu não sei se a interpretação melhor a ser dada é essa, não. Eu falei: como assim? Veja só, eu acho que o que Cazuza quis dizer foi que ele é capaz de largar até as drogas. Como assim? A carreira é a carreirinha de cocaína. O dinheiro é a nota que é utilizada para organizar a carreirinha de cocaína. E o canudo é o que é utilizado para cheirar a cocaína. Então, ele está dizendo o quê aí? Ele está dizendo que, por você, ele larga até os vícios. Então, você percebe, é um texto. Agora, vamos perguntar uma coisa para nós mesmos. Obviamente que, ao escrever isso aí, Cazuza teve uma dupla intenção. Ele escreveu com o propósito de dizer alguma coisa que ele queria dizer, mas compôs o texto de uma maneira tal que as pessoas pudessem interpretar de forma, digamos assim, diferente. O que é que eu quero dizer com isso? Há textos, inclusive textos legais, que são redigidos, aparentemente até, com o propósito de que não seja adequadamente compreendido. Vamos sair do texto legal, vamos voltar para a literatura,
para poesia, para literatura. O livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Foi um livro escrito por Machado de Assis com o propósito de não permitir uma conclusão unânime por parte daqueles que leiam o livro, no que toca à dúvida que é lançada no decorrer de toda a obra a respeito de ter ou não ter Capitu traído Bentinho com Escobar. Há pessoas que, à luz dos seus valores pessoais, chegam à conclusão de que houve sim infidelidade. Há outras pessoas que acham que não houve infidelidade. O livro foi todo escrito para exatamente com o propósito de que os leitores não chegassem a uma conclusão unânime. Cada um pode chegar à sua conclusão, mas essa conclusão não vai ser unânime. É assim com as letras das músicas, é assim com os textos da literatura, é assim com qualquer texto. Qualquer que seja o texto, ele precisa ser interpretado. E aí, quando a gente abre espaço para interpretar, a gente vê que aquela interpretação que anteriormente estava sendo dada com certa tranquilidade, como foi o exemplo desse trecho que eu falei da música de Cazuza, não era necessariamente a interpretação correta. Vamos nos aproximar agora dos textos normativos, que são aqueles textos de cuja interpretação a gente extrai uma norma. Veja só, eu gosto muito de um exemplo, é exemplo de livro dito, redito, batido, mas os bons exemplos existem por isso. Existem para que possam ser utilizados em favor do aprendizado. Eu apenas pego esse exemplo e, digamos assim, torno ele mais floreado. Imaginemos uma praia integrante das terras de uma fazenda na região do litoral norte baiano, ali pela região da linha verde. Imaginemos que essa fazenda, que limita com o Oceano Atlântico, portanto, nela tem uma praia, essa praia fica próxima a uma vila. Imaginemos que estamos em meados dos anos 60, do século passado, e que jovens que habitam naquela vila próxima a essa praia frequentem a praia. E tentem, os jovens que frequentam as praias, as moças, como se falava antigamente, passam a usar biquíni. O fazendeiro, o proprietário da fazenda, fica indignado com o uso daquela roupa que ele considerava imprópria. E ele coloca, então, uma placa em frente à praia, com 3 palavras. Proibido usar biquíni. 3 palavras. Do conjunto dessas 3 palavras, um texto, eu extraio uma norma, é um texto normativo. Não é legal, não é da lei, mas é uma norma. Ele não quer que as mulheres, as pessoas do sexo feminino, usem biquíni, ou seja, usem uma roupa que exponha mais o corpo do que o maiô, que era a roupa que a época comumente se utilizava. Esse foi o objetivo do, entre aspas, legislador, nesse caso concreto, ao colocar em cena, ao colocar no mercado esse texto normativo, proibido usar biquíni. Imagine agora que o tempo passe, como vai passar, estamos nos tempos atuais, imagine que aquela área onde estava a fazenda, onde estava a praia, seja adquirida por uma empresa que vai fazer ali um empreendimento e resolve instalar naquela região um campo de naturismo. Um campo de naturismo. E nas obras, durante o correr das obras, encontram aquela velha placa carcomida, proibido usar biquíni. E até por graça ou por gracejo, sei lá, deixam a placa no local. Eu passo a ter, então, a mesma placa, o mesmo texto nela inserido, só que agora num campo de naturismo. Então, as pessoas que vão a esse campo de naturismo e se deparam com essa placa, proibido usar biquíni, obviamente não vão extrair desse texto a mesma norma que se extraía à época em que a placa foi colocada na praia em meados dos anos 60. Em verdade, não é nenhuma interpretação diferente. Em verdade, é uma interpretação oposta. É proibido usar biquíni porque as pessoas têm que andar nuas. É o inverso do que o legislador pretendeu. E o que aconteceu
foi que aquela norma, aquele texto normativo continuou no mesmo lugar. O tempo passou e o contexto em que ele se encontrava mudou. Ah, Salom, mas aí você fez forçou a barra, voltou lá para meados dos anos 60. É? Vamos pegar essa placa, que está lá em Massarandupió, um campo de naturismo, proibido usar biquíni, a indicar que as pessoas devem andar nuas. Vamos pegar essa placa, tirar do lugar, colocar no fundo de uma picape e fixá-la em frente a um templo religioso. Proibido usar biquíni. Ela volta a ter um sentido parecido com o sentido que ela tinha à época em que ela foi colocada pelo fazendeiro. E estamos na mesma época. O que mudou foi o local. Portanto, meus queridos, um texto, inclusive os textos normativos, esse é um exemplo de texto normativo, eles têm que ser adequadamente interpretados. E um mesmo texto, a depender da interpretação que se dê, pode até gerar a extração dele texto de normas completamente distintas, se não opostas. Proibido usar biquíni, na sua origem, lá no exemplo que eu dei, era proibido usar roupas mais que expõem o corpo mais do que o maior comumente expõe. Era mais ou menos essa a compreensão. Proibido usar biquíni, essa mesma placa, no mesmo lugar, no campo de naturismo, é para proibir que as pessoas usem roupas. Elas têm que ficar nuas. É a mesma placa, é o mesmo texto. Apenas as interpretações se deram por pessoas distintas e em épocas distintas. É assim com todo texto normativo. Uma coisa é o texto, aquilo que a gente vê, a placa a que eu me referi. Uma coisa é o texto normativo. Outra, completamente diferente, é a extração que desse texto eu faço de uma norma. Texto normativo é uma coisa, norma é outra. O texto é um conjunto de letras que formam palavras, que formam frases, orações. A norma é a interpretação que eu extraio desse texto. Então, só por aí, já dá para a gente observar que muitas expressões utilizadas no cotidiano, e digo mais, expressões utilizadas por doutrinadores de primeiríssima linha, do tipo, a norma deve ser interpretada. A norma não tem como ser interpretada. A norma é o fruto da interpretação. O que é interpretado é o texto, não é a norma. O que se quer dizer é, diante de um texto normativo, eu vou interpretá-lo de modo a que dele eu extraia uma norma harmônica com o sistema jurídico. Então, é preciso que a gente se lembre que o texto normativo é uma coisa que não tem sentido a menos que um ser humano olhe para ele dele e faça uma interpretação. Se é um texto normativo, a interpretação vai conduzir à extração de uma norma. A norma é o fruto da interpretação. A norma não é o texto. A norma é o fruto da interpretação. Voltemos à placa proibido usar biquíni. A norma, lá atrás, era a seguinte: proibido usar roupas menores do que o maior, vamos simplificar. Hoje, num campo de naturismo, a norma é proibido usar roupa, tem que andar nu. E é o mesmo texto normativo. Portanto, norma é uma coisa, texto normativo é outra. Agora, se norma é uma coisa e texto normativo é outra, é preciso que a gente atine para o seguinte: uma boa quantidade de normas, diria assim, a maciça maioria, ela é extraída, essa maioria, de textos que foram produzidos para que dela a norma seja extraída. O fazendeiro produziu o texto normativo para que as pessoas interpretassem dizendo que não podia usar biquíni, tinha que usar maiô. Pronto. Então, eu tenho uma grande quantidade de normas que eu concluo que existem porque eu sei que há textos normativos cuja interpretação conduz a ela, norma. Mas o que é importante a gente saber é que essa relação, ela não é biunívoca. Como assim? Por exemplo, a Constituição Federal é um
diploma normativo, o mais elevado dos nossos diplomas normativos. Em tese, pois, os textos que nele, diploma normativo, Constituição Federal, são textos, em tese, textos que permitem a extração de normas. Mas não é verdade. Se você pegar a Constituição Federal, na parte preambular dela, está lá dizendo que os constituintes, reunidos sob a proteção de Deus, não extraem nenhuma norma desse texto que está dentro de um diploma normativo. Portanto, há texto sem norma. E o que é mais importante? Há norma sem texto. Há diversas normas que não encontram um texto como base. Faça uma verificação na Constituição Federal. Procure lá a expressão segurança jurídica. Não tem. Em nenhum lugar da Constituição há uma alusão a algo que a gente trata no dia a dia. Segurança jurídica. Você vai encontrar segurança. E, no mais das vezes, a referência à segurança existente da Constituição é segurança física contra a prática de atos delituosos. O direito à segurança, que ali alude, claramente está aludindo ao direito a uma segurança sob o ponto de vista da manutenção da sua incolumidade física. Segurança jurídica não está previsto na Constituição. Não há essa expressão segurança jurídica na Constituição. Mas todos nós sabemos que todos nós temos direito à segurança jurídica. Sem dúvida alguma, há uma norma que existe no sistema jurídico e que nos assegura um direito fundamental à segurança jurídica. Eu tenho, portanto, aí, nesse exemplo bem simples, uma norma, aquela segundo a qual todos têm direito fundamental à segurança jurídica. Eu não encontro um texto para encaixar ela. Eu posso depreender, a partir da leitura do conjunto de textos que está na Constituição, eu posso depreender que esse conjunto aqui me conduz a uma conclusão. Esse conjunto de direitos que aqui está resulta no reconhecimento de que as pessoas devem ter segurança jurídica. Mas eu não vou encontrar um texto que diz isso. Eu não encontro um texto no âmbito do direito processual que diga que pode haver adaptação no procedimento, a depender de peculiaridades relativas ao direito objeto de discussão. Entre os processualistas, é praticamente pacífico reconhecer a existência desse princípio da adaptação do procedimento, da adaptabilidade do procedimento, da flexibilidade do procedimento. Não há nenhuma lei, em especial no Código de Processo Civil, não há nenhum texto normativo que aluda a essa flexibilização do procedimento tal qual a doutrina entende. Há, portanto, um princípio da adequação do procedimento. O princípio é norma. A gente vai tratar disso aqui hoje fortemente. O princípio é norma, mas eu não tenho um texto que diga que existe essa norma. Portanto, meus queridos, tanto existe texto do qual não se extrai norma, como existe norma em que eu não encontro um texto para poder embasar. Eu posso encontrar um sistema do qual eu extraio ela. Então, isso se casa perfeitamente com o que eu disse para vocês. Uma coisa é o texto normativo, a outra coisa é a norma. E essa independência é tão grande que há textos dos quais se extrai normas, e há normas que não estão ancoradas em textos específicos. No mais das vezes, a gente extrai normas de textos específicos. Então, essa é a primeira noção que eu quero que fique na cabeça de todos nós. E aí a gente pode daqui extrair algumas conclusões. A gente pode concluir, com tranquilidade, que a norma é o significado do texto normativo. A norma é o produto da interpretação do texto normativo. Eu posso concluir que toda norma, por exemplo, essa que eu aludi, princípio da adequação do procedimento, não tem um texto que aluda a ela. Mas eu posso construir um texto. Toda norma ela pode ser expressa por meio de um texto. Mas não significa que toda norma tenha um texto que a expressa. Eu posso escrever um texto. Toda norma pode ser expressa por meio de um texto. Mas não significa que há sempre uma lei para poder basear, para a gente se basear, para poder dizer que aquela norma existe. Há normas que não se expressam, como eu também já disse,
por meio de específico texto. Meus queridos, está posta a primeira etapa daquilo que vai consistir nas bases para a gente poder trabalhar os temas ao longo desses 10 encontros, para aqueles que se dispuserem a estar presentes, que teremos. Como o Fabrício pontuou, o espaço é aberto. Quem quiser fazer perguntas, é só instar ali, levantar a mão. O próprio Fabrício está cuidando disso, o Evaldo também está cuidando disso, e fazer a pergunta. Eu vou passar para um complemento a partir desse primeiro, digamos assim, dessa primeira composição do alicerce que a gente está fazendo para erigir o edifício de conhecimento que eu espero que a gente extraia desse curso. Alguma dúvida, meus queridos? Minhas queridas? Lembrando que o chat também está aberto, né? Caso queira redigir qualquer dúvida, está aberto. Eu, por enquanto, não tenho dúvida. Está ótimo. Né? Bom, vamos então, com base nessa constatação, de que texto é uma coisa, texto normativo é uma coisa, norma é outra. Tá, esse slide bem revela tudo quanto eu quero que fique presente na mente de vocês para que a gente possa dar continuidade. Bom, vamos então dar continuidade. A gente sabe, todos nós lidamos com um universo praticamente infinito de normas, também de textos normativos, mas principalmente de normas, que é o que nos interessa. O que nos interessa é a norma. O texto é importante? Claro que o texto é importante. É dele, comumente, que eu extraio a norma. Se não dele, de um conjunto deles, que eu vou extrair a norma. Então, eu constato, todos nós que operamos com direito constatamos, que vivemos num universo em que há uma profusão de normas, uma quantidade infinita de normas. Então, a imagem que eu trago nessa hora é de uma piscina de bolinhas. Uma piscina de bolinhas. Imagine uma piscina enorme dessas de criança, em que cada bolinha dessa é uma norma. Como é, então, que nós, operadores do direito, vamos lidar com esse universo que é esse mundo de normas com o qual temos que operar? Como é que vamos fazer isso? Bom, vamos raciocinar. Se eu quiser lidar adequadamente com todas as bolinhas de uma piscina de bolinhas, olhá-las, examiná-las, é claro, eu não posso ficar mergulhado na piscina. Porque se eu ficar mergulhado na piscina com os meus olhos à altura das bolinhas, eu só vou enxergar algumas bolinhas. Eu não vou enxergar todas as bolinhas. Essas bolinhas, meus queridos, minhas queridas, essas bolinhas que são o conjunto de normas, vamos imaginar aí nessa imagem que vocês estão vendo, tá aí, não tá, Fabrício? Uma piscina de bolinhas? Vamos imaginar nessa imagem que a gente está vendo aí, que isso aí seja o complexo de normas existente no Brasil nesse momento. É isso que a gente chama, meus queridos, de direito positivo. Veja só, essa é uma expressão quanto à qual há necessidade de nós ajustarmos o nosso conhecimento. A gente costuma aludir a direito positivo como sinônimo de direito escrito. A norma foi positivada, como se a norma passou a constar num texto. É uma visão equivocada do que seja o direito positivo. O direito positivo, ele não é composto apenas pelas normas que eu extraio de textos, porque, como sabemos, há normas que não encontram base num texto. O direito positivo não é o conjunto de textos, direito escrito. O direito positivo é o conjunto de normas jurídicas válidas num dado momento em um determinado espaço geográfico. Baseado nisso, eu posso afirmar que há um direito positivo brasileiro.
é o conjunto complexo de normas válidas hoje no Brasil, nesse momento. Eu posso aludir a um direito positivo baiano. É o conjunto de normas válido, conjunto de normas jurídicas válidas, neste momento, no âmbito do Estado da Bahia, daquilo que pode ser disciplinado no âmbito estadual. Posso aludir a um direito positivo do município de Salvador, e eu estou tratando de aspectos normativos relativos exclusivamente do interesse do município. Direito positivo é o complexo de normas jurídicas válidas num dado momento em um certo espaço geográfico. Não é direito escrito. É o conjunto de normas que a gente extrai do sistema. Obviamente que esse sistema ele se expressa por uma enorme diversidade de textos, que vai desde os textos da Constituição a textos de leis complementares, leis ordinárias, leis estaduais, constituições estaduais e por aí vai. Todas as fontes normativas, até os negócios jurídicos. Mas, como eu disse para vocês, é preciso que nós, como sujeitos que labutam com esse mundo de normas que aí está, é preciso que a gente saiba trabalhar com isso. Ninguém vai se iludir achando que é fácil achar, se iludir na ilusão de que é fácil achar, dentro desse universo normativo, a norma que nos interessa. Quando a gente trabalha mais em certa área, é mais fácil achar. Mas basta vocês, aqueles que não trabalham com direito previdenciário, basta vocês imaginarem o direito previdenciário que vocês vão ver que há, muitas vezes, dificuldade para encontrar qual é a norma que a gente vai aplicar no caso concreto. Então, meus queridos, há necessidade de lidarmos adequadamente com esse complexo de normas. E, como eu disse, a maneira de lidar adequadamente não é mergulhar na piscina e ficar olhando as normas naquilo aquilo que está à frente das nossas vistas, porque aí a gente não enxerga tudo. Vamos imaginar 3 bolinhas dessas aí. Eu dei como exemplo, 3 bolinhas. Essa bolinha azul aí, ela é a norma que se extrai desse texto constitucional. É livre a locomoção no território nacional. A bolinha vermelha é a norma que se extrai desse texto da parte inicial desse texto do artigo 6º. São direitos sociais, a educação, a saúde. E a bolinha verde? Ela é a norma que eu extraio desse texto do artigo 196, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado. Percebam bem, cada uma das normas que a gente extrai desses textos que aí estão, elas têm a pretensão de produzir todos os efeitos que dela, norma, podem ser extraídos. Então, é livre a locomoção no território nacional. Eu tenho um direito de ir e vir. Se alguém achar que pode limitar meu direito, vai praticar crime de cárcere privado, ou se for uma autoridade, eu vou impetrar um habeas corpus e por aí vai. Desse meu direito à livre locomoção, eu extraio tudo quanto dele puder ser extraído. Aliás, é um direito fundamental. Como o direito à saúde é um direito fundamental. Então, essa norma que se assegura, esses 2 textos normativos dos quais a gente extrai, que a saúde é um direito social e ela também é direito de todos e dever do Estado, isso aí tem uma pretensão de prevalecer em qualquer situação. De sorte que quem não sabe das causas envolvendo medicamentos, por exemplo, que inundam tanto a justiça estadual quanto a federal, e que as pessoas comparecem para dizer que tem o direito à saúde e é dever do Estado adotar as providências, e que, em razão disso, tem o direito de que seja fornecida a medicação X de alto custo, que o Estado está se recusando, Estado que eu falo no sentido lato, está se recusando a fornecer. Todas essas normas tem uma pretensão de produzir efeitos ao máximo. Se eu estiver em pé na piscina de bolinhas, e na minha frente estiver a bolinha azul, da qual, que é a norma que eu extraio desse texto, segundo o qual todos têm o direito livre de ir e vir, eu posso não estar enxergando a bolinha vermelha e a bolinha verde. Em tese, elas não se contrapõem.
As normas que eu extraio das duas bolinhas, a verde e a vermelha, não se contrapõem à norma que eu extraio da bolinha azul. Depende. E a pandemia? Na pandemia, esse direito à livre locomoção, ele passou a sofrer restrições em nome da preservação do direito à saúde. Portanto, se eu estiver mergulhado nessa piscina de bolinhas, vendo apenas as bolinhas mais próximas, no exemplo dado a bolinha azul, eu jamais vou ter condições de enxergar que há situações em que os direitos entram em rota de colisão. Se eu olhar apenas para uma bolinha, eu não estou enxergando outras. E essas outras podem, em cotejo com a bolinha que eu estou olhando, essas outras que eu não estou vendo, podem gerar efeitos quanto à aptidão que essa bolinha que está na minha frente, em tese, tem para produzir efeitos. Então, não há como a gente examinar esse complexo de normas jurídicas válidas num determinado momento e num certo espaço geográfico. Não há como eu tirar uma conclusão adequada a respeito disso. Não há como eu resolver questões adequadamente. Não há como eu descrever esse direito positivo para, de forma a dizer que, nesse caso aqui, se aplica a norma tal e não a norma tal. Não há como eu fazer isso se eu estiver mergulhado. Não há como. Eu vou precisar, necessariamente vou precisar, estar num patamar mais elevado. Olhar essa piscina de bolinhas do alto. Eu não fico, pois, na qualidade de operador do direito. Eu não trabalho dentro da piscina de bolinhas. Eu trabalho acima da piscina de bolinhas. Eu olho a piscina de bolinhas como um todo. Olhando do alto, eu tenho, aí sim, condições de descrever o que é que acontece naquele universo normativo. Esse trampolim que vocês estão vendo aí, que é, digamos assim, o local a partir do qual o operador do direito deve partir para examinar o complexo de normas com o qual ele lida, o nome técnico disso aí é ciência do direito. Os operadores do direito trabalham no plano da ciência do direito e não no plano do direito positivo. Isso é importante porque nos liberta para compreender que em certas situações, eu estou enxergando uma norma aqui, aparentemente essa norma tem toda a aptidão para extrair os efeitos que dela poderiam, em tese, ser extraídos, mas existe uma outra norma lá, que eu somente posso enxergar porque eu estou do alto, eu estou na ciência do direito. Mas para que eu, agora, olha comigo, isso aqui é a parte mais importante, hein? Para que eu possa lidar com isso, eu tenho que ter, para poder olhar duas normas e falar assim, não, essa aqui eu vou aplicar assim, sofre restrição por parte disso, eu preciso ter um tipo de conhecimento. Eu preciso ter conhecimento que eu vou, que é o conhecimento do qual eu vou me valer, para entender esse tal desse direito positivo. No âmbito do direito positivo, eu tenho uma linguagem que é a linguagem de norma, a linguagem normativa. Quando eu chego para examinar ele do alto, aí eu já tenho uma linguagem descritiva. Eu estou descrevendo o que é esse sistema jurídico. Eu estou descrevendo ele. Minha linguagem já é descritiva, não é a linguagem normativa. Mas eu preciso, para entender esse conjunto aí, esse complexo de normas, para entender esses institutos que são disciplinados a depender de como o sistema jurídico está montado e, portanto, depende, por exemplo, pode sofrer influência da entrada em vigor de uma lei, um novo texto normativo que muda certos panoramas. Para eu entender isso, eu preciso ter nas mãos um conhecimento que me permita trabalhar com isso. Esse conhecimento, meus queridos, é o que é propiciado pela teoria geral do direito.
É a teoria geral do direito que vai me fornecer elementos, vai fornecer ela, a teoria geral do direito, os chamados conceitos lógico-jurídicos, conceitos jurídicos fundamentais para entender o direito positivo. Eu estou na ciência do direito, lanço mão do conhecimento que me é propiciado pela teoria geral do direito, para, com base nisso, compreender o direito positivo, que é o complexo de normas jurídicas válidas num dado espaço, num certo momento. Está dando para compreender? Se eu não souber lidar adequadamente com esses conceitos, por exemplo, o que são esses conceitos lógico-jurídicos? Direito de ação. Direito de ação não é a lei que vai dizer o que é direito de ação. Fato jurídico, ato jurídico, negócio jurídico, recurso. Eu somente posso interpretar textos normativos dos quais se extraem essas normas que estão no direito positivo se eu souber o que diabo é um recurso. Porque se o texto falou de um recurso, eu tenho que saber o que é o recurso. E para eu saber o que é um recurso, eu estou lançando mão de um conhecimento que não está no direito positivo, está acima de mim, eu estou buscando lá em cima. Aplico esse conhecimento para interpretar adequadamente esse complexo normativo. Esse slide é muito importante. Esse slide aí. No sentido de quê? No sentido de que existe um complexo de normas jurídicas válidas num determinado espaço geográfico, num dado momento. E que para esse complexo de normas jurídicas válidas, para que ele possa ser adequadamente trabalhado, para que se possa utilizar adequadamente esse complexo normativo, eu preciso me colocar num patamar acima dele e, valendo-me do conhecimento que eu obtenho no âmbito da teoria geral do direito, eu aí posso, sem dúvida alguma, trabalhar as diversas situações que me forem colocadas como situações a serem resolvidas. O que a gente tira até agora desses nossos primeiros 51 minutos de atividade, que a gente tira, teve um trecho aí, um pedaço que o Fabrício falou, o que a gente tira dessa atividade, desse conjunto visto até agora, é que texto é diferente de norma, as normas, elas existem em profusão, as normas, por óbvio, não se confundem com os textos, elas são extraídas de textos ou de conjunto de textos, e eu, para compreender essas normas, preciso estar acima delas. Isso, por si só, já demonstra a distância que estamos do apego que comumente se tem aos textos legais. Os textos legais não são desimportantes, não, pelo amor de Deus, hein? Eu estou dizendo que são muito importantes. O que eu estou defendendo aqui, é a necessidade de que saibamos lidar com esses textos legais. E a maneira de lidar com eles não é mergulhar no meio deles, nem muito menos, né? Nem mergulhar nas normas que deles são extraídas, mas sim olhar de cima e aí com isso propiciar uma visão orgânica, de modo a que se perceba que aquele sistema funciona de modo harmônico. Esse é o papel de todos nós, operadores do direito. Lidar com a ciência do direito para interpretar adequadamente, para descrever adequadamente o direito positivo, que é o complexo de normas, e para que essa descrição adequada se dê, eu busco conhecimento na teoria geral do direito. Mas aí vem uma dúvida. Por que diabos? Apesar disso aí, isso é irrefragável. Essa lógica do que eu estou dizendo aí, não sei se vocês concordam comigo, isso é irrefragável. Isso aqui não tem como você contestar isso. Não há como você contestar
que é preciso ter uma visão crítica dos textos normativos, porque eu não vou deles eu vou extrair normas. A extração da norma depende do contexto em que eu estou interpretando. E essas normas se relacionam com uma infinitude de outras normas, e para eu compreender esse treco, eu tenho que ficar acima para poder ter uma visão harmônica disso tudo, lançando mão de um conhecimento que é me fornecido pela teoria geral do direito. Portanto, esse apego a textos, ele tem que ser relativizado. Quanto a isso, não há dúvida. E de onde vem ele? Porque todos nós temos um ranço, né? Até pouco tempo em termos de vida. O meu apego aos textos normativos era infinitamente maior do que hoje. De onde vem isso? De onde vem essa história? Todos são iguais perante a lei, é lei para cá, lei para lá. Vamos fazer aqui uma breve digressão histórica. Nós estamos num patamar de conhecimento no qual não nos é permitido simplesmente receber informação sem questionar qual é a origem delas. Por que vivemos nesse meio de apego, de vínculo, de amarras aos textos normativos? Veja só, na história do mundo ocidental civilizado, houve dois movimentos políticos importantíssimos que surgiram com o objetivo de conter os poderes do soberano de então. Toda a luta, hoje nós vivemos num regime democrático. O regime democrático tem como característica básica exatamente estabelecer um conjunto de direitos para todas as pessoas, direitos esses que não podem ser violados por quem estiver no poder. Então, isso é fruto de movimentos políticos que se iniciaram com o objetivo exatamente de conter os poderes do soberano. Dois deles são sobremaneira importantes para nós. A Revolução Gloriosa da Inglaterra, levou uns 40 anos, se encerrou em 1688. O outro, a Revolução Francesa, de 1789. Dá para perceber uma distância de 101 anos entre um e outro. A Gloriosa é 101 anos mais antiga do que a Revolução Francesa. Mas, Saló, o que é que isso tem a ver com a gente aqui? A Revolução Gloriosa se deu num contexto em que aqueles que queriam conter os poderes do soberano tinham nos juízes um apoio. Havia confiança nos juízes. A Revolução Francesa, Montesquieu tinha pavor dos juízes. A magistratura francesa era da pior espécie, uma magistratura venal, uma magistratura da pior qualidade. Quem já leu ou assistiu o filme Conde de Monte Cristo vê um exemplo evidente disso. Então, havia um desgaste imenso da figura do juiz, imenso desgaste da figura do juiz. Com isso, o que resultou da Revolução Gloriosa foi a adoção de um sistema em que não há fechamento de espaço para o juiz pensar, porque havia confiança no juiz. Ao passo que na Revolução Francesa, o que dela resultou foi uma tentativa clara de fechar espaços para o juiz pensar. Claramente. E aí a gente vai, então, pensar, como é que a gente fecha espaço para o juiz pensar? Qual é a diferença básica aí entre esses dois núcleos a que estou me referindo? A diferença básica é o significado que é atribuído aos textos normativos e a função que o juiz exerce diante deles. No caso do direito anglo-saxônico, os textos normativos foram produzidos e eram produzidos em harmonia com aquilo que os juízes já decidiam. A expressão que eu vou tratar também nesse nosso encontro, devido processo legal, Luiz Guilherme Marinoni, no seu livro sobre precedentes judiciais, ele alude ao devido processo legal, me chamou a atenção muito quando ele fala assim, a origem dessa expressão é a seguinte, na produção de textos normativos na época da Inglaterra, do Reino Unido, lá atrás, considerava-se que o texto que estava sendo produzido, a lei que estava sendo produzida, era adequada, era devida, se ela estivesse em harmonia com o que os juízes decidiam. Era o inverso. Ó.
o processo legal era devido se estivesse harmônico com a linha decisória dos magistrados. Já no âmbito da Revolução Francesa, a função do juiz é, tanto quanto possível, não inovar para além da interpretação literal. Então, se o que se busca é uma segurança jurídica para todos, essa segurança jurídica ela pressupõe previsibilidade das decisões em casos similares. Percebam bem, todo quadro em que se almeja a segurança jurídica, o que você quer é saber que se acontecer determinado fato jurídico, o efeito jurídico será aquele. E que se esse efeito jurídico for negado, você vai ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai reconhecer que o efeito é esse. Portanto, a previsibilidade das decisões a serem proferidas em casos similares é algo inerente à busca da segurança jurídica. Bom, vamos buscar, então, segurança jurídica nesses dois sistemas. Num deles, confiança no juiz. No outro, desconfiança do juiz. Qual foi a solução, então, encontrada no sistema anglo-saxônico? Stare decisis. Respeito às decisões judiciais. A força obrigatória dos precedentes judiciais, que é da cultura anglo-saxônica. Qual foi a solução encontrada em razão da Revolução Francesa? Produção de textos normativos minuciosos, de modo a que o juiz seja a boca da lei. Quanto mais texto normativo houver regulando certas situações, menos possibilidade haverá de o juiz decidir casos similares de modo distinto. Então, vamos produzir texto normativo. Aí vem o movimento das codificações. Código de Napoleão, 2.281 artigos. Naquela época era um horror de artigos. O Código Civil nosso é maior do que isso. Mas o Código Prussiano de Frederico II tinha 17.000 artigos, sempre com o propósito de amarrar a atuação do juiz. E mais, se algum desses textos normativos, desses diplomas que eram produzidos antigamente, ensejasse alguma controvérsia na interpretação, o juiz não podia interpretar nada. Ele mandava para o parlamento. Era feita a chamada consulta interpretativa autorizada. Bom, se foi o parlamento que produziu a lei, é o parlamento que sabe o que é que deve ser feito com essa lei. Então, vocês percebem de onde vem esse vínculo nosso. A Revolução Francesa trouxe, meu Deus, clareou o mundo. A Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade, liberdade. Mas no que toca ao direito, é um fator de imenso atraso. Imenso atraso. Por quê? Por causa da hipervalorização dos textos normativos. Nesse contexto, meus queridos, minhas queridas, em que a gente conclui que é impossível extrair de um texto seu sentido sem um exercício de interpretação, e como texto normativo é um texto, ele precisa ser interpretado, é impossível a gente concluir que o juiz seja apenas a boca da lei. Nenhum intérprete é a boca da lei apenas. O intérprete, ele vai buscar no sistema normativo aquilo que ele entende que deve ser aplicado na resolução do caso que está nas suas mãos naquele momento. Então, a gente se depara com frases assim: com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Certo? Atribuído a Rui Barbosa. Como é que a gente vai fazer a interpretação adequada disso aí? Com o direito, pelo direito e dentro do direito. Porque fora do direito não há salvação. Aí sim. Aí sim. Dizia Montesquieu: a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. A liberdade é o direito de fazer tudo o que o sistema jurídico permitir. Não leis, mas o sistema como um todo. Essa aí é a frase mais mentirosa que eu já vi falar. Não se presumem na lei palavras inúteis. Olhem só. Eu participei ativamente
da elaboração do Código de Processo Civil. Diversos artigos foram ali inseridos por mim, em discussões com o Fred, fiz reuniões, um veraneio meu ficou o tempo todo travado por causa de trocas de e-mail na época da elaboração do Código. Eu lhes asseguro o seguinte, meus queridos, é verdadeira aquela frase antiga que diz assim: se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas e as leis, não comeriam umas nem acreditariam nas outras. É verdade. Porque os textos normativos, eles são produzidos por seres humanos. A gente fala, a vontade do legislador. Que diabo de vontade do legislador? Coisa nenhuma. Que diabo de vontade do legislador? Legislador, quem é o legislador? Eu tenho 500 e tantos deputados. Tenho lá uma quantidade enorme de senadores. Quem é o legislador, afinal de contas? Que figura é essa do legislador? Que vontade que ele tem? Nenhuma. Nenhuma. Ele trabalha para produzir textos normativos dos quais ele espera que a interpretação seja aquela que ele quis dar. Aquele fazendeiro, quando botou a placa proibido usar biquíni, no começo ele obteve tudo que ele queria. Com o tempo, o oposto passou a acontecer. Ele não é dono do texto. Ele colocou o texto no mercado. Ele não tem mais como interferir nos destinos que esse texto vai ter. Não há vontade do legislador a ser considerada. Assim, a interpretação adequada a ser dada a determinado texto normativo, de modo a que dele seja colhida uma norma compatível, harmônica com o sistema jurídico. Essa é a atividade que devemos desempenhar. Então, eu proscrevi, usava isso muito antigamente, proscrevi da minha fala, do que eu escrevo, a expressão a vontade do legislador. Um negócio de vontade do legislador. O sistema jurídico está posto assim. Mas aí, talvez algum de vocês esteja assim, mas espera aí. Se o intérprete está nessa posição superior ao direito positivo, de modo a que ele possa descrever adequadamente esse complexo de normas jurídicas válidas num dado momento em certo espaço geográfico, se ele está acima, quem é que prende ele? Onde é que estão os limites da atuação dele? Os limites da atuação dele são traçados pelo próprio sistema que ele está examinando. E há, dentro desse sistema, um conjunto normativo que consiste no norte de todo o resto. Esse conjunto é o conjunto integrado pelas normas constitucionais. A Constituição, diferentemente do que acontecia à época que eu estudava direito, no século XVII, quando eu estudava direito, a Constituição era um conjunto de textos de bons propósitos. Né? Não havia uma força normativa da Constituição. A partir da Constituição de 1988, essa força normativa da Constituição passou a estar presente. E a nossa Constituição, meus queridos, na medida em que ela vai se tornando mais durando no tempo, quanto mais ela durar no tempo, mais frágil ela é. Porque não é fácil, desculpem, não é difícil imaginar situações de assaques à própria Constituição. No mais das vezes, malversando a interpretação que deve ser dada a certos textos da própria Constituição. Portanto, a Constituição, que eu fiz questão de representar aí por bebês, independentemente da idade que tenha, a Constituição tem que ser tratada, zelada, cuidada, como se cuida de um bebê o tempo inteiro, para que ela possa ter vida, para que ela possa se fortalecer cada vez mais. Bom, e dentro da Constituição, o norte do intérprete, que está naquele patamar da ciência do direito, para examinar, poder descrever o direito positivo, o norte está na Constituição. Aprendam, vocês já devem ter percebido isso. Todo diploma normativo importante, a Constituição é a mais importante deles, no artigo 1º você tem sempre a abertura do sinal.
É ali que está centrado, no artigo 1º, está dito o que é que se espera daquele diploma. Olhem a parte inicial do artigo 1º da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. É por isso que todas as soluções a serem dadas a qualquer questão, desde a mais importante, deve um presidente da República ser cassado ou não, até uma questiúncula, admito ou não admito o ingresso desse documento no processo. Todas as questões devem ser resolvidas à luz da preservação de um Estado democrático de direito em todas as relações travadas no território nacional. Não importa que sejam relações do cume, do pico dos poderes, num eventual conflito de interesses entre Supremo e Presidência da República ou Congresso Nacional, o que vai reger a solução disso é o respeito ao Estado democrático de direito. Mas o Estado democrático de direito não é para ser respeitado apenas lá, é para ser respeitado aqui, dentro de um processo. Quando alguém diz eu quero produzir uma prova, eu tenho direito a essa prova, e você nega a produção da prova, e de forma indevida, você está negando a presença do Estado democrático de direito nessa relação, dentro desse processo. É isso que a gente precisa entender. O Estado democrático de direito pressupõe soberania dos povos, pressupõe cidadania, pressupõe dignidade da pessoa humana. O Estado democrático de direito implica o respeito aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o respeito ao pluralismo político, a constatação de que todo o poder emana do povo. É na Constituição, em especial nesse trecho que está aí destacado, que a gente encontrou o norte para descrever adequadamente esse direito positivo, esse complexo de normas válidas, jurídicas, válidas, num dado espaço geográfico em certo momento. É daí, meus queridos, que advém a necessidade de a gente distinguir legalidade de juridicidade. Todos nós crescemos, acho que todos nós, ouvindo falar do princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Essa história de princípio da legalidade é ranço da Revolução Francesa. Claro, ranço da Revolução Francesa. O que a gente tem que atinar é que essa história de legalidade, ela está atrelada numa visão estrita a leis, e há leis que são inconstitucionais. Há leis que são inconstitucionais. O que é que eu tenho que... Pelo que eu tenho que zelar? É pela legalidade? É pela juridicidade. É pela constitucionalidade. Aí sim. Aí sim. Então, é por causa dessa noção de juridicidade, constitucionalidade, e não apenas legalidade. Eu não uso mais. Usei. Me penitencio, usei. A gente vai evoluindo, só muda de opinião quem tem. Quantas e quantas vezes eu fiz alusão ao tal princípio da legalidade? Não só em decisões, como em textos escritos, como em aulas. Princípio da legalidade. Não falo mais. Princípio da juridicidade. Não é da legalidade. E olhem como um diploma normativo afinado com os tempos, que é o Código de Processo Civil de 2015, fala. Olha o artigo 1º. Olha o artigo 1º. Não diz que o artigo 1º sempre dá o norte? Olha o artigo 1º do Código de Processo Civil. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do... A alusão aí é ao respeito à juridicidade, à constitucionalidade, e não à mera legalidade. Até porque, meus queridos, todo texto normativo é fruto de obra humana. E nós, seres humanos, somos, obviamente, falhos. Perfeito, só o Pai, só Deus. Eu não tenho aí esse artigo 1º do Código de Processo Civil,
Vamos folhear o código. Vamos encontrar o artigo 382. Olhe o texto desse parágrafo 4º. Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso. Eu tenho como interpretar isso literalmente? Dentro do próprio código, viu? O mesmo código que no artigo 1º alude à constitucionalidade, à juridicidade. Aí me parem do verbo parir. Um parágrafo 4º desse aí. Neste procedimento, não se admitirá defesa. Obviamente que uma interpretação literal disso aí viola de frente, escancaradamente, o Estado Democrático de Direito. Então eu tenho que lançar mão de meios interpretativos corretivos, de técnicas interpretativas corretivas da literal. Porque interpretar literalmente isso aí é uma tragédia. Uma tragédia. Só por curiosidade, sabe como é que você interpreta isso aí? É simples, ó. Simples em termos, né? Esse é um parágrafo do 382. O 382 está no conjunto dos dispositivos que disciplinam o procedimento de produção antecipada de prova. O sujeito vai a juízo não para exercitar um direito material, por exemplo, ao recebimento de um valor em dinheiro, de uma quantia em dinheiro. Não. Ele vai a juízo para exercitar o direito material dele de provar. Ele quer provar. Um dos direitos que a pessoa tem é provar. Mas que diabo de direito de provar é esse? É simples. Imagine a situação que as pessoas não imaginam. Esse procedimento de produção antecipada de prova é de uma utilidade que as pessoas, até hoje, os advogados, principalmente, não alcançaram. Porque esse procedimento de produção antecipada de prova, ele permite, por exemplo, que a parte produza a prova e, com base na prova produzida, ela então vai avaliar se é caso de fazer uma autocomposição, de propor um acordo, em vez de começar um processo. Se vale a pena propor a demanda, porque a partir da prova que ele produziu pode ser que ele conclua que ele não tem substrato probatório para vencer a causa. Existem diversas utilidades. Ele está exercitando, portanto, o direito de provar. Agora vamos voltar para o dispositivo. Neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso. Quer dizer que se alguém exercitar o direito de provar, o outro não pode se defender? Pode, claro que pode. Ele pode ir para o juízo para dizer, esse fato não é para ser provado por esse meio, por exemplo. E que história é essa de não se admite defesa? Péssima redação. Não se admite, o que ele quer dizer ali não se admite discussão quanto a se o direito que essa pessoa pensa que tem, não é o direito de provar, o direito que ela quer avaliar se vale a pena exercitar, esse direito não pode ser discutido aí. O direito de provar, claro que pode. O direito de defesa na produção antecipada de prova é para discutir o direito de provar. Não é para discutir se o sujeito tem ou não tem o direito que ele imagina que tem e pretende, portanto, no futuro propor a demanda e quer produzir a prova antecipadamente. Essa vedação é uma vedação para que o requerido desse procedimento não abra discussão quanto a se o direito que o sujeito acha que tem e a respeito do qual ele quer provar certos fatos, não abra discussão quanto a se esse direito existe ou não. É nesse sentido que você fala, não se admitirá defesa. Deu para entender? E recurso? Claro, no próprio procedimento tem alusão à possibilidade de recurso, no artigo 1015 também tem referência a situação desse tipo. Então, vocês percebem com isso a necessidade que há de aprendermos a lidar adequadamente com textos normativos. A interpretação literal disso aí, ela tem que ser recusada de primeira, de imediato. Quem lê isso aí não pode aceitar. Primeira coisa, não vai aceitar, não se admite defesa, como é isso? Quero que vocês avaliem qual é a chance maior, no âmbito do Poder Judiciário, e não aludo aqui apenas à Justiça Federal. O juiz está com um procedimento de produção antecipada de prova na mão, aí o requerido é citado, e apresenta uma peça em que claramente, por exemplo, ele resiste à produção antecipada da prova, dizendo, por exemplo, que aquele tipo de fato não pode ser provado por esse tipo de prova. Qual é a chance que há de esse juiz
proferir uma decisão dizendo, não, você não pode discutir isso aqui, porque o parágrafo 4º do artigo 382 diz que nesse procedimento não tem defesa. Reconheçamos, é uma chance grande. É uma chance grande. Por quê? Porque todos nós, inclusive eu, fomos moldados para decidir com os olhos nos textos normativos, sem ter a necessária provocação para lançar sobre o texto normativo as dúvidas que todos nós, como operadores do direito, temos que ter. Postura crítica em relação aos textos normativos. Bom, estamos agora faltando cerca de 40 minutos para encerrar. Eu quero que vocês lancem eventuais perguntas que tenham relativamente até esse momento, porque eu vou iniciar agora um momento em que a gente vai trazer recursos, meios adequados para que a gente trabalhar com os textos normativos. Alguém tem alguma dúvida, meus queridos? Pode falar livremente. Agora nada. Vamos prosseguir, meu querido Fabrício. Bora. Veja só. A gente precisa, então, de material da teoria geral do direito para poder trabalhar com esses textos normativos. Para, com base neles, a gente identificar as normas que integram aquele complexo de normas jurídicas válidas num determinado espaço geográfico, num determinado momento, que é o direito positivo. Para eu descrever esse direito positivo, eu estou num degrau superior, olho para ele, lançando mão da teoria geral do direito, eu tenho condição, com esse conhecimento aqui, de fazer uma descrição adequada do direito positivo. Um elemento, um instrumento essencial para se trabalhar com isso é o reconhecimento de que foi construída e desenvolvida, e ainda está em desenvolvimento, uma chamada teoria dos princípios. É muito importante o que eu vou dizer aqui agora. Ouçam só. Quando estávamos todos nós dos bancos da universidade, nos diversos livros das variadas disciplinas que cursamos, com certeza alguém lidou com curso de direito tributário, curso de direito eleitoral, curso de direito processual civil, curso de direito civil, obviamente. E podem puxar pela memória que vão ver que, geralmente, logo no início desses livros, vocês têm lá os capítulos de princípios do direito tributário, princípios de não sei o quê, e lá vem princípios. Estamos no ambiente técnico-científico, que é o ambiente jurídico. A arma com a qual o operador do direito lida é a palavra escrita e a palavra falada. Portanto, a língua é a arma, é o instrumento de atuação de qualquer operador do direito. O juiz decide usando a língua, o advogado postula usando a língua. Ou a língua é falada, ou a língua escrita, é sempre a língua. Como esse é o nosso instrumento de trabalho, temos o dever, mais do que qualquer outra pessoa, qualquer outro profissional, temos o dever de zelar pela saúde da língua. Eu não estou aqui preconizando conservadorismo. Eu estou dizendo que no ambiente técnico-jurídico, quanto mais uma palavra for utilizada para designar uma situação, uma coisa, mais técnico o ambiente é. Quanto mais, no ambiente técnico, uma só palavra puder designar mais de uma situação, mais frágil essa ciência é. E não seremos nós que vamos compactuar com a fragilização da ciência jurídica. Portanto, esse vocábulo, princípio disso, princípio daquilo, ele tem que ser utilizado com parcimônia. Muitas vezes ele é utilizado para designar coisa importante. A determinada coisa é importante. Princípio de não sei o quê. Princípio, bota o nome da coisa lá, porque é importante. Princípio não é isso. Princípio é uma espécie de norma. A gente não viu aquelas bolinhas que são o complexo de normas jurídicas válidas num dado momento em certo espaço geográfico? Certo espaço geográfico. Então, a gente não viu aquilo ali? Pronto. Ali são normas.
há normas ali de espécies distintas. Uma das espécies é o princípio. E a outra espécie, a gente vai ver, a outra espécie, cadê? A outra espécie é a regra. Então, as espécies normativas são os princípios e as regras. Essa noção da distinção entre princípio e regra é uma das colunas mestras do conhecimento a respeito da aplicação das normas jurídicas. Eu tenho que ter uma noção básica a respeito de princípio e a respeito de regra. A gente, então, vai dedicar aqui alguns minutos para poder vocês trabalharem adequadamente com isso. Por quê? Ambos são normas. Normas regra, normas princípio. Pronto. Mas por que são diferentes uma da outra? Vejam só. Vamos pegar um texto normativo qualquer. Pegar um texto bem simples, que todos nós conhecemos. Aquele que está no Código de Processo Civil, dos outros diploma de natureza processual também tem algo parecido assim. Vamos pegar o de processo civil. Usando uma linguagem que não é a que está escrita lá, mas o sentido é esse. Se uma das partes requerer a juntada aos autos de um documento, a outra parte deverá ser ouvida no prazo de 15 dias. Não norma. Qual é a estrutura da norma, então? Ó, se uma das partes requerer a juntada aos autos de um documento, esse é o fato a que a norma se refere. Aí vem agora o efeito. Qual é o efeito? Abrir oportunidade para a parte contrária se manifestar em 15 dias. Todo texto normativo, em tese, é escrito dessa forma. Descreve um fato e indica o efeito jurídico decorrente desse fato. Esse fato é um fato jurídico, portanto, tem aptidão para gerar efeito jurídico. Então, eu peguei um fato bem simples. A apresentação de um documento por uma das partes no processo. Efeito jurídico, abrir oportunidade para que outra parte se manifeste. Efeito jurídico comum. Veja só. Numa situação dessa, em que está bem descrito o fato, e está bem descrito o efeito, eu tenho uma redação que a gente chama de casuística. Que sei qual é o fato e sei qual é o efeito que eu vou extrair. Esse tipo de texto, ele é indicativo de que a norma que eu extraio dele é uma regra. Porque eu determinei o fato, disse qual é precisamente o efeito. E esses textos casuísticos são textos escritos comumente para que dele você extraia regra. E como é o princípio, Saló? Vamos dar um exemplo de um princípio? Todos devem atuar em consonância com a boa-fé objetiva. É um princípio. Impõe conduta? Claro. Claro, todo mundo tem que atuar com a boa-fé objetiva. Qual é o fato que está descrito aí? Qual é o efeito que está indicado aí? É norma? Impõe conduta. A outra também não é norma? É. Se uma parte juntar o documento, a outra tem que ser ouvida. E essa daqui é norma, mas não, obviamente não são iguais. Obviamente, a forma como o texto de cá foi construído não é a mesma forma do de lá. Esses textos, assim, normativos, em que você não consegue identificar com precisão qual é o fato a que ele se refere, nem consegue identificar com precisão qual é o efeito que desse fato deve ser extraído, é o que se chama de cláusula geral. Aqueles que fazem leituras, mesmo que eventuais, a respeito do direito, devem ter se deparado com essa situação, com essa expressão. Cláusula geral. Por exemplo, cláusula geral da boa-fé. Cláusula geral do devido processo legal. Cláusula geral da negociação processual. Por quê? Porque são textos em que não há claramente, chama de cláusula geral por isso, não há claramente a descrição do fato, nem há claramente a indicação do efeito que desse fato deve ser extraído. Aí vem agora o complemento para que a gente se insira no contexto. Esse tipo de texto, comumente, é um texto do qual se extrai um princípio. As regras são comumente extraídas
de textos casuísticos. Os princípios são comumente extraídos de cláusulas gerais, de textos que não nos permitem identificar qual é o fato nem qual é o efeito, mas que você sabe que tem uma conduta a ser imposta. Todos são iguais, isonomia. Qual é o fato? Não sei, mas todos têm que ser iguais. Tratado com igualdade, isonomicamente. Paridade de armas dentro do processo. Mas tem isso dizer? Não tem. Todos têm que ser tratados com igualdade. E qual é o fato? Não sei. Qual é o efeito de não tratar com igualdade? Não sei. Mas que tem que ser tratado com igualdade, tem. Isso é princípio. Esse é um texto do qual se extrai um princípio. Então vamos pegar aqui basicamente alguns as distinções mais evidentes entre princípio e regra. Olha só. Quando eu tenho um princípio, a ordem que é dada às pessoas que têm que obedecer àquele princípio é um mandamento de otimização. Você busca, tanto quanto possível, alcançar um certo estado de coisas. Vamos pegar aqui. Princípio da isonomia. Significa que todo o empenho deve haver da parte de todos os sujeitos do processo, no sentido de que as partes atuem isonomicamente, que as partes sejam tratadas isonomicamente, de modo a que elas tenham paridade de arma. Você busca como estado de coisas a isonomia. E você alcança a isonomia sempre? Não tem como alcançar na maior parte das vezes. Basta vocês imaginarem que pode ser que uma das partes esteja acompanhada por um advogado mais capacitado do que o advogado que acompanha a outra parte. E aí? Como é que você vai garantir que teve isonomia? Você não tem como garantir que teve isonomia. Mas o estado de coisas consistente na isonomia deve ser, tanto quanto possível, buscado. Portanto, do princípio, você tem uma ordem para que seja otimizada a sua conduta. Nas regras, determinação. Parte requereu juntada aos autos de um documento, abre a oportunidade para que a outra se manifeste. Outra distinção. No princípio, isso aqui eu já falei até, há na imposição decorrente do princípio uma ordem para que algo seja realizado na maior medida possível. Quando se trata de uma regra, você não tem negócio de maior medida possível. Ou a regra está sendo cumprida ou não está. Foi requerida a juntada do documento aos autos. Ou você vai abrir oportunidade para a parte contrária se manifestar ou não vai. Não tem de na maior medida possível. Então, já dá para ter uma noção da distinção entre princípio e regra e dá para concluir que a distinção entre eles é qualitativa, não é de grau. Não há um que supera o outro. Para alguns, só para não vou aprofundar nisso não, mas é só para deixar o recado. Aqueles que quiserem ler um livro bom a respeito, é Teoria dos Princípios, de Humberto Ávila, só para instigar a cabeça de vocês. Eu vou dizer assim, ó, todos nós pensamos o tempo todo que os princípios estão acima das regras. Não estão, não. A diferença entre eles não é qualitativa, é de grau. É qualitativa, não é de grau, certo? Não estão, não. E, no mais das vezes, as regras existem para dizer, aqui esse princípio não se aplica. Há inúmera quantidade de vezes em que a regra diz, ó, aqui não. Isso significa o quê? Que o sistema jurídico disse, nesse caso aqui não se aplica isso. Pronto. Se isso estiver em harmonia com a Constituição, isso é para ser seguido. Então, temos aí a noção básica, muito básica, entre princípio e regra. O que é que a gente precisa agora perceber? É que essas normas, as regras, os princípios, elas não vivem em paz umas com as outras. No que se refere às regras, problemas entre elas, quando uma contraria a outra, é até de mais fácil resolução. No que se refere aos princípios, eu gosto de uma imagem a respeito dos princípios. Os princípios, eles lembram os deuses gregos, da mitologia grega. Ou os deuses da mitologia africana, os orixás. É um brigando com o outro o tempo todo. É um desejando a mulher do outro o tempo todo. É um conflito constante de briga pelo poder.
entre aqueles deuses. Uma briga constante. Então, os princípios não vivem em paz uns com os outros. É ilusório pensar que todos os princípios se harmonizam. Não existe isso. Não existe isso. Você imagina os princípios como sendo um bocado de sujeito de braços dados andando num campo florido sob o sol de 5 horas da tarde ouvindo música clássica. Não existe isso. Os princípios colidem entre si. Basta lembrar a situação corriqueiríssima com a qual lidamos diariamente, em que alguém postula a concessão de uma tutela provisória se oitiva da parte contrária, dizendo, se for ouvido a parte contrária, vai perder a utilidade o seu juiz. O que é que você quer dizer com isso? Seu juiz, olhe, atenda ao princípio da efetividade. Suprima o princípio do contraditório. Qualquer decisão dada sem oitiva da parte contrária, por exemplo, de uma tutela provisória de urgência, dada liminarmente, por exemplo, sem oitiva da parte contrária, está havendo supressão do contraditório. Por que eu suprimo o contraditório? Todas as vezes que eu olho para o princípio da efetividade, isso aqui, ó, se eu abrir espaço para o contraditório agora, a efetividade não mais vai ser alcançada. Eu produziria um dano irreparável para a efetividade. Se eu contiver não aplicar o contraditório agora, determinar a medida que eu acho que tem que ser determinada, garantindo a efetividade do processo, eu recupero o contraditório ou em seguida. Então, vocês percebem que os princípios vivem com um potencial enorme de um agredir o outro. Enorme. Essas situações são situações que caracterizam a chamada colisão entre princípios. E as regras, Saló? As regras não colidem? As regras, a doutrina prefere utilizar a expressão conflito, e não de colisão. Conflito entre regras. Como é que se dá, como é que eu resolvo um conflito entre regras? Em tese, facílimo. Por quê? Porque, como as regras estão expressas, são colhidas de textos casuísticos, então fica mais fácil você saber qual é o efeito jurídico e qual é o fato. Fica fácil você identificar se, por exemplo, existe uma regra que excepciona aquela no outro texto, polida de outro texto. Por exemplo, uma regra que você extrai do parágrafo, do caput, e no parágrafo há uma exceção ao que está previsto no caput. Então, claramente, nesse caso da exceção, você não aplica a regra que se extrai do caput. Mas não é só nesses casos de exceção. Eu posso me deparar com regras que conflitam entre si, mas acontece que uma é posterior e a outra é anterior, e a posterior revogou a anterior, então eu mato a anterior. Ou uma é infraconstitucional e a outra é constitucional. Ela é incompatível com a Constituição, eu afasto ela também, aplico a constitucional. Ou uma é especial anterior e não foi revogada pela geral posterior. Então, eu vou usar os diversos meios, pela hierarquia, pelo tempo, pela especificidade, para resolver os conflitos entre regras. Então, quando há conflito entre regras, a solução se dá ou por meio da inserção de uma cláusula de exceção, ou uma das regras for considerada inválida. Ela é inválida por quê? Ela é inválida porque é revogada. Não está mais no sistema. Inválida no sentido atécnico aí. Ela foi revogada, ela por uma posterior, ela contraria uma que é superior a ela, então ela não pode prevalecer. O que é importante perceber é o seguinte: quando num processo eu encontro uma situação em que eu digo a regra a ser aplicada é essa e não aquela que eu disse que não é para ser aplicada nunca mais volta. Morreu. Nunca mais volta. O que é diferente na situação que envolve colisão entre princípios. Por quê? Porque, lembra o caso da liminar concedida inaudita altera parte? O que é que acontece? O juiz, num dado momento, suprime o contraditório, dá precedência, no exemplo que eu dei, à efetividade, mas logo que estiver garantida a efetividade,
ele abre espaço para que o contraditório seja exercitado. Diferentemente do que aconteceu com a regra que eu afastei, eu matei, eu não vou mais conviver com ela, o contraditório está vivinho. Então, na colisão entre princípios, um dos princípios tem precedência sobre o outro em determinadas condições que eu tenho que identificar. Como é que eu identifico essas condições? Eu vou resolver a questão procedendo a um sopesamento dos interesses em conflito. Eu vou sopesar os interesses em conflito. E, à luz disso, eu vou concluir qual dos princípios aqui deve, neste momento, ter precedência. É a situação em que o juiz diz assim: é caso realmente de concessão de uma tutela provisória inaudita à outra parte. Pronto. O que é que ele concluiu? Ele concluiu, na verdade, o seguinte: nesse caso aqui, ou eu dou precedência ao princípio da efetividade, suprimindo neste momento a aplicação do princípio do contraditório, ou desse processo não será possível extrair o resultado útil que dele se espera extrair. O juiz diz: não, a oportunidade do contraditório. Não vejo nenhum risco de lesão pelo fato da parte contrária ser ouvida, de sorte que decidirei a respeito do pleito de concessão de tutela provisória depois da manifestação da parte ré. Não é comum acontecer isso? Pronto. Nesse caso, o juiz disse: aqui não é caso de dar precedência à efetividade. Aqui é caso de dar precedência ao contraditório. E depois eu decido a respeito desse pleito. Então, meus queridos, estão aí postas as linhas básicas, linhas mestras básicas para distinção entre princípios e regras. Eu aludi há pouco aqui a um livro que é extremamente útil, cuja leitura eu recomendo sempre. Para todas, eu dou de presente esse livro toda vez que eu posso, para o pessoal do direito, que é A Teoria dos Princípios, de Humberto Ávila. Humberto Ávila é um doutrinador gaúcho que escreve sobre esse tema. Esse tema, teoria dos princípios, é objeto de discussão desde meados do século passado. Ronald Dworkin, nos Estados Unidos, Robert Alexy, na Alemanha, são os dois doutrinadores de mais nome na discussão a respeito de princípios e regras. Essa distinção é entre princípios e regras. Veio o nosso doutrinador brasileiro, Humberto Ávila, e faz algumas críticas, não para demolir o que os outros disseram, mas para proceder a alguns ajustes quanto ao que os outros disseram, e mais do que isso, ele identifica a existência de uma terceira espécie de norma: os postulados. Os postulados. O que é que são postulados? Não à toa os postulados estão colocados acima aí dos princípios e das regras. Não é que seja superior a princípios e regras. É que os postulados, eles são normas muito peculiares, porque são normas que devem ser seguidas, elas dizem como é que se deve aplicar as normas. São normas a respeito de como se aplicam normas. Então, por exemplo, todos nós já ouvimos falar aqui, chamam de princípio da proporcionalidade. Quem segue Dworkin, quem segue Robert Alexy, fala princípio da proporcionalidade. Quem segue Ávila fala postulado da proporcionalidade. Por quê? Porque por meio do postulado da proporcionalidade, eu vou chegar a alguma conclusão a respeito de como é que eu devo aplicar uma norma. Postulado é norma a respeito de como aplicar norma. Postulado da razoabilidade é a mesma coisa. Vai ser tema da nossa próxima aula, esses dois postulados. Para que a gente acabe com essa ideia equivocada de que basta dizer assim, de acordo com a razoabilidade, aí já vem a conclusão. Eu preciso dizer por que é razoável. Que é razoável para um pode não ser para o outro. Eu preciso dizer como é que eu afiro se há ou não há razoabilidade. Como é que eu afiro se há ou não há proporcionalidade. Isso é tema do nosso próximo encontro. Mas há a identificação dos postulados como uma terceira espécie normativa. Ele chama de norma de segundo grau, por isso que está aí acima. Porque são normas a respeito de como aplicar normas. Olha aqui um exemplo de um postulado, meus queridos. Esse parágrafo 2º do artigo 489, ele é um primor. É a primeira vez
Primeira vez que, num diploma legal, há referência à possibilidade de um juiz afastar uma norma que incide. Não é que isso nunca aconteceu antes. Claro, os juízes sempre fizeram isso. Sempre. Mas nunca houve, da parte do Poder Legislativo, a colocação no mercado de um texto que diga que o juiz pode afastar uma norma, mesmo que a norma incida. Esse parágrafo 2º do 489 diz isso. No caso de colisão entre normas, aí... Peraí, Salô, você falou conflito entre regras, colisão entre princípios. Botaram aí colisão entre normas, misturando, botando norma envolvendo, pois, princípio e regra, e botaram lá colisão. Tudo bem. Não vamos ser puristas. Está aludindo aí tanto a colisão entre princípios como a conflito entre normas, entre regras. Nesses casos, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada. Olha, postulado da ponderação. Eu vou, então, ponderar um lado e outro para saber qual das normas eu vou aplicar num caso de colisão ou de conflito. Onde é que tem dizendo que o juiz pode afastar? Critérios gerais da ponderação efetuada. O juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada. Previsão clara de que o juiz pode, num caso concreto, afastar uma norma que incide, desde que ele atue mediante a aplicação do postulado da ponderação. Isso aqui a gente está trabalhando em como lidar com textos. E eu disse para vocês que a gente ia tratar dessa expressão, devido processo legal. É mais um ranço das cargas de Montesquieu, no sentido de que o juiz deve ser a boca da lei, né? Todos os operadores do direito têm que ser a boca da lei. Vamos pensar nessa expressão, due process of law. Vamos pegar palavra por palavra. Vamos traduzir a primeira palavra, due. O que significa devido, adequado, justo, equânime. Process. Qual é a tradução de processo? De processo. Processo. Que processo? Todo tipo de processo. Administrativo, legislativo, jurisdicional, negocial. E processo jurisdicional? Processo civil, processo penal, processo trabalhista, processo eleitoral, processo civil, penal, trabalhista, eleitoral, arbitral, processo arbitral. Todos eles têm que ser devidos, adequados, justos, equânimes. Mas devido, adequado a quê? Aí vem a terceira palavra, law. Law. 3 letras, começando com L. Law, lei. Acontece que a tradução de law no inglês não é lei, é direito. Quando na língua inglesa se quer aludir a uma lei, não se fala law, fala-se statute law. Então, na verdade, o devido processo, ele não é legal. Ele é jurídico, constitucional. Na verdade, esse devido processo legal a que nós estamos nos referindo consiste no reconhecimento da existência de um direito fundamental a um processo devido. É isso que é um devido processo legal. O reconhecimento da existência de um direito fundamental a um processo devido. Eu não sei vocês, mas quando eu estudava, ainda estava na faculdade, como eu disse lá no século XVII, que eu via alguma alusão a devido processo legal, eu ficava assim, mas, porra, se faltar contraditório, não está havendo devido processo legal. Mas acontece que nesse livro aqui, o devido processo legal é um princípio, contraditório é outro. Como é que eu vou conciliar isso? É que o devido processo legal, ele, na verdade, ele é o Estado democrático de direito no ambiente intraprocessual, endoprocessual. Então, tudo quanto existir
para preservar a democracia intraprocessual, integra o devido processo legal. O devido processo legal, se a gente considerar ele como sendo isso que está aí, e a gente, então, for aproximar, digamos assim, uma lupa, para poder enxergar o que é que está dentro do devido processo legal, o que a gente enxergaria, que essa lupa nos permitiria enxergar, seria um amplo conteúdo do que é o devido processo legal. Um conteúdo integrado pelo contraditório, pela isonomia, pelo estímulo estatal, autocomposição, pela licitude da prova, publicidade dos atos, motivação das decisões, cooperação, efetividade, eficiência, respeito, autonomia da vontade, primazia da decisão de mérito, juiz natural, inafastabilidade da jurisdição, duração razoável do processo, proteção da confiança, adequação do procedimento, preservação da dignidade da pessoa humana. Tudo isso é o Estado democrático de direito no ambiente endoprocessual. Esse é o conteúdo do devido processo legal, que não está esgotado aí, não. Está em construção. A democracia está sempre em construção. Ao lado disso, meus queridos, ao lado dessa percepção adequada a respeito do que é um devido processo legal, como é que a gente deve encarar esse legal do devido processo legal, é preciso também que a gente tenha uma noção adequada a respeito dos direitos fundamentais. Quando eu fazia o curso de direito, não havia nem alusão a direito fundamental. Falava-se em direito constitucional. Depois, progredindo, dentro do estudo do direito constitucional, passou a haver um momento dedicado ao estudo dos direitos fundamentais. Hoje, a disciplina de direitos fundamentais existe em todos os cursos de direito. Portanto, houve uma expansão e uma consagração dos direitos fundamentais. Mas não confundamos, pelo amor de Deus, uma palavra só, pelo amor de Deus, não confundamos direito fundamental com direito absoluto. Absoluto, muitas vezes as pessoas falam, direito absoluto, direito relativo. Não é essa classificação que eu estou falando. Estou falando de direito absoluto, aquele que tem que preponderar em qualquer situação. Não existe. Não existe direito que tenha que prevalecer em qualquer situação. Nem o direito à vida. Não. Mata-se na guerra. Pode-se matar em legítima defesa. Não existe direito absoluto. Então, não é a circunstância de um direito ser fundamental que ele é absoluto. Até porque pode ser que esse direito fundamental entre em rota de colisão com outro direito. Na pandemia não vimos isso? O direito fundamental de ir e vir entrou em rota de colisão com o direito à saúde de todos. Ambos são direitos fundamentais. E eu tive, então, que dar um jeito nessa história do direito fundamental à livre locomoção. Outra coisa que a gente não pode perder de vista, esse postulado, ao nome postulado, ou seja, a norma a respeito de como aplicar normas. Postulado hermenêutico da unidade da interpretação. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, meus queridos, que o direito é um só. Ele tem que ser interpretado como um todo. Tem que ser interpretado como um todo. Então, por exemplo, o Código de Processo Civil tem diversas passagens mal redigidas. Tem dispositivos ali que aludem, por exemplo, a precedentes judiciais. E tem eles, os dispositivos, quem escreveu aquele diabo, tem a pretensão de dizer quais são os precedentes judiciais. Ele diz assim, por exemplo, não há submissão a duplo grau de jurisdição se a decisão estiver em consonância com isso, isso, isso e aquilo. São precedentes judiciais. Resultado, cada pedaço do código, não sei se vocês sabem disso, foi redigido por pessoas diferentes. Então, eu várias vezes tentei interferir em certos pedaços do código, falei, não é possível, isso aqui é do pessoal tal, de São Paulo, e cada um é dono de um pedaço do código, cada um escreveu o pedaço do código como achava que devia escrever. O resultado, em diversas passagens do código, diz que isso aqui, nas situações tais, tais e tais, aludindo a precedentes judiciais, alude a 3, 4 precedentes judiciais obrigatórios e não alude ao conjunto todo. Eu tenho que interpretar isso à luz de uma unidade. Se essa situação aqui, se isso aqui é para ser aplicado nos casos desses precedentes judiciais, em razão de eles serem precedentes judiciais vinculantes, obrigatórios,
então tem que aplicar nos casos dos outros precedentes judiciais também. Obrigatórios. Eu não posso aplicar num caso e não aplicar no outro. Qual é a razão de aplicar aquela norma naquele caso? Porque aqui há, nesse caso, um precedente judicial vinculante. Aí no texto normativo tem dizendo tal, tal e tal tipo de precedente. E os outros precedentes judiciais vinculantes? Se o fundamento para que essa norma seja aplicada é a relação que ela tem, que a situação tem com o precedente judicial vinculante, então são todos os precedentes judiciais vinculantes, não são apenas aqueles que estão ali indicados. É por isso que toda passagem do Código com a qual vocês se depararem, que faz alusão a 1, 2 ou 3 tipos de precedentes judiciais vinculantes, substitua essa alusão, 3, 4 incisos, simplesmente pela expressão precedente judicial vinculante, qualquer que seja ele. Isso é um exemplo de aplicação do postulado hermenêutico da unidade de interpretação. Olhem só agora, nesses 6 minutos que nos restam. Aí eu trouxe alguns dispositivos que, se forem lidos sem que estejamos naquele patamar da ciência do direito, lançando mão do conhecimento que a gente colhe da teoria geral do direito, a gente quebra a cara. Olha esse artigo 55. Reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles houver sido sentenciado. Então, a regra geral, reunir. Aí vem o parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Por outras palavras, o que é que isso quer dizer? De acordo com o caput, há conexão entre isso aí. E como há conexão, pelo parágrafo 1º, reúnem-se os processos. É verdade isso? Porque eu quebro a cara se eu não tiver noção a respeito de competência absoluta. Porque nos casos de competência absoluta, não há possibilidade de reunião. Leiam o texto, vocês não vão encontrar referência à competência absoluta. Por que eu faço referência à competência absoluta? Porque eu não estou na piscina de bolinhas olhando para esse texto e enxergando a norma que dele eu extraio. Eu estou do alto, vejo ele e vejo a disciplina a respeito da competência absoluta. E concluo que, nos casos de incompetência absoluta, essa reunião não é possível. Exemplo, Seção Judiciária da Bahia. Existem unidades julgadoras cuja competência é exclusiva em razão da matéria para processamento e julgamento de execuções fundadas em títulos extrajudiciais. Não tem competência para mandado de segurança, não tem competência para procedimentos comuns. Ah, mas há conexão. Ah, beleza, tem conexão, mas não pode reunir, porque a incompetência absoluta impede. Ah, e como é que eu faço? Vou aplicar as outras regras do sistema. Se for o caso, aplico as regras da suspensão do processo, a depender da situação. Mas reunir, não, meu filho. Porque competência absoluta não pode ser relativizada. E se você violar a competência absoluta, você abre espaço para que no futuro seja proposta uma rescisória. É isso que você quer? Proferir uma decisão passível de ser rescindida? Permanecer esse quadro de instabilidade nessa relação jurídica? Com certeza não é isso que se quer. Percebem? Então, veja só. Eu vou reunir? Vou. Mas se houver competência absoluta do juízo em que os processos seriam reunidos. Se eu olho apenas para o texto, eu quebro a cara. Outra situação, nesse artigo aqui, mesmo artigo. Serão reunidos para decisão conjunta, para julgamento conjunto, os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão. Que diabo é isso? Então, nós da Justiça Federal, lembremos-nos dos processos de FGTS, Fabrício. Então, se o processo versa sobre FGTS, o primeiro processo que caiu na mão do primeiro miserável do juiz federal vai julgar todos os processos de FGTS. Estava no hospício a essa altura. Então, o que se quer dizer? Mesmo sem conexão. Está aludindo aí, não é verdade? Mesmo sem aquele tipo de conexão mencionado no caput. Essa locução, mesmo sem conexão entre eles, se refere ao tipo de conexão a que alude o caput. O caput não fala da conexão por prejudicialidade.
o que esse artigo, parágrafo está dizendo, é aludindo exatamente à conexão por prejudicialidade. Por quê? Porque na conexão por prejudicialidade, você não tem mesmo pedido, nem mesmo a causa de pedir, mas a conexão existe. É isso que ele quer dizer, mesmo sem esta conexão descrita no caput. Veja que se eu olhar o dispositivo isoladamente, eu não consigo chegar a conclusão nenhuma. Olha só, caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Está aí. Não tem exceção aí, tem? Não tem. Mas, e se a incompetência for uma incompetência internacional? Eu vou mandar os autos para a França? Não vou. Eu vou extinguir o processo. Se a incompetência for incompetência porque competente é o juízo arbitral, eu vou mandar os autos do processo judicial para o juízo arbitral? Não vou. Eu vou extinguir o processo. Se eu me apegar a esse texto normativo, eu termino me encontrando em situações que não são situações adequadas para a aplicação dessa norma. Nem sempre eu vou mandar os autos. Há casos em que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Suspende-se o processo pela admissão do IRDR. Está aqui, ó, incidente de resolução de demanda repetitiva. O que é isso? O incidente é um instrumento criado para fixação de precedente judicial vinculante. Conclusão. Eu suspendo o processo pelas situações todas que me surgirem quando há risco de criação de um precedente judicial vinculante, seja pela repercussão geral do Supremo, pela possibilidade de julgamento de recurso especial repetitivo, de recurso extraordinário repetitivo. Eu não vou me prender apenas ao inciso 4. Eu tenho que aplicar o postulado hermenêutico da unidade de interpretação. Admitido o incidente, o relator suspende os processos pendentes. Suspende? Suspende tudo? Suspende. Não suspende tudo. Não suspende tudo. Por que não suspende tudo? Porque eu tenho processos em que pode ser que um pedaço dele dependa da resolução de certa questão e outro pedaço não dependa. Eu vou prosseguir com a resolução do processo quanto àquele pedaço que não depende. E o que é que vai ficar suspensa? A prática dos atos do procedimento quanto ao pedaço do processo que depende da fixação da tese. Percebe-se com isso, meus queridos, eu trouxe alguns exemplos aqui, percebe-se com isso que há diversas situações em que o só fato de existir... Sai da apresentação? Não saiu não, né? Não, tá um pôr do sol. Tá um pôr do sol. Isso foi uma foto que eu tirei, rapaz, fantástica, na ilha. Essa foto é minha, foi eu que tirei na ilha. É sério. É sério, foi uma foto linda, eu amo essa foto. Eu me lembro do dia que eu tirei. Então, vejam só, nesse contexto aí, o que é que eu quero que fique claro para vocês? Eu quero que fique claro, escapou aqui porque eu parei agora, estou no... Não, pronto, aqui. O que eu quero que reste, esse slide, é o mais importante dos slides. É a nossa posição diante do direito positivo, recebendo os influxos do conhecimento que a teoria geral do direito nos dá. Se todos nós ficarmos com esse slide na cabeça, esse nosso contrato aqui já terá valido a pena. Meus queridos, 15 horas e 1 minuto, dentro do horário previsto, estamos encerrando esse nosso primeiro encontro e vamos, na quinta-feira, com fé em Deus, ter a oportunidade de nos ver novamente. Beleza? Estou aqui à disposição.